do capítulo Bem-aventurados os puros de coração. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Então, que tema interessante, não é? E Kardec, veja, ele faz uma pergunta que já traz um princípio que, a meu ver, é renovador para a humanidade. Assim, a gente olhar para uma criança e ter na mente de que é um espírito. Ou seja, não está começando naquele momento a vida daquele ser, né? Essa existência, né? Esse NIF começa ali, né? Com o nascimento, ali a hora nascido, naquele momento. Mas o espírito vem de antes, traz a sua memória, traz a sua carga de desejo, de sonhos, de planos, né? Traz as suas dores, suas emoções, isso ali, naquele momento. E a estratégia, né, que é a resposta que a espiritualidade oferece, que está aí organizada no Evangelho, não como no Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas, né? Que é assim, olha, é uma estratégia de Deus, a fofice, né? A fofura da criança é uma estratégia divina para nos despertar interesse, né? E aquele sentido de proteção, porque se víssemos na criança quem aquele espírito é, pudesse ser que a gente tivesse alguma resistência, né? Que visse aquele ser taciturno, reclamão, problemático, que reconhecêssemos talvez um desafeto, né? Talvez fosse mais difícil os pais terem aquele primeiro movimento de carinho, né? de acolhimento, de cuidado. Já seria alguém que despertaria algum sentimento menos feliz, né? E a criança vem desenhada desta forma, né? O bebê vem desenhado desta forma. Esse espírito se apresenta de uma forma que é agradável, né? Que nos desperta, em média, né? Nos desperta o cuidado e o interesse. Então a infância tem uma estratégia, né? E todos nós passamos por ela, né? Passamos todos? Passamos, né? Faz parte da natureza da gente passar por esse período que a espiritualidade coloca, que é um período de transição necessária para o espírito. Eles usam uma palavra que eu acho curiosíssima, né? Que é o descanso. Entre outros adjetivos, entre outras possibilidades, a infância é a oportunidade de descanso para o espírito. E eu fiquei imaginando, assim, como assim descanso, né? Olha, eu fiquei imaginando nós que vamos, né, chegando à maturidade, fazendo as nossas reflexões, às vezes arrastando alguns sentimentos de lamento, né, de culpa que nos fazem muito mal, se forem persistentes, mas a avaliação do passado nos faz muito bem, principalmente para identificar aquilo que podemos, quando passar de novo por aquela situação, corrigir atitudes. Mas levamos para a vida espiritual alguns destes lamentos. E cá entre nós, muitos desencarnados têm na vida espiritual uma vida difícil, né? Uma vida de algum sofrimento, porque essas emoções estão muito mais vivas e passam por momentos de perturbação muito intensos, perturbação emocional, né? de inquietação emocional, né? Isso é muito comum na espiritualidade, espíritos que sofrem muito no mundo espiritual. É evidente que tudo isso é resultado da colheita daquilo que investimos na vida física, né? Alguns outros temos a oportunidade de nos organizar um pouco melhor no mundo espiritual, de nos esclarecermos, organizarmos as nossas emoções e nos prepararmos para uma nova encarnação. Mas muitos têm, no instante da reencarnação, ou seja, do nascimento numa nova existência, um alívio daquele conflito todo que vivia, daquele sofrimento que vivia. Então são alguns anos de infância onde você vai ficar preocupado com o quê? O brinquedo, o monte de areia que vai virar uma sereia,
enfim, que é todo mundo te paparicando, né, te agradando, e não tem fatura para pagar. É um negócio muito bacana esses anos de infância, né? Ainda mais para esse espírito que vem de uma ansiedade, de um tormento grande no mundo espiritual. E mesmo para aqueles que já se organizaram melhor emocionalmente, serão alguns anos de existência muito interessantes. Então, é um descanso, né, daquela vivência emocional intensa, mas é uma fase de transição muito importante para o espírito. Isso a espiritualidade coloca aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item que é desenvolvido um pouco mais, né? É uma fase de transição para o espírito. E é muito importante a gente ter isso vivo dentro da gente, né? Essa fase de transição começa antes do nascimento, né? A ligação do espírito com o corpo começa no instante da fecundação, vai até o nascimento, mas e a perturbação é a palavra que Kardec utiliza, no sentido daquela perturbação, para a gente não, como eu usei agora há pouco, essa palavra não confundir. Sabe quando se acorda à noite e não se sabe muito bem em que dia nós estamos, nem às vezes onde estamos, né, daquela perturbação, aquela questão que rapidamente, tá bem, é isso. Às vezes você acorda ainda um pouco lento, né? Então, é esse estado de perturbação, o espírito ele começa até mesmo da concepção, da ligação com um novo corpo, né? Nosso Lar, no livro Nosso Lar, descreve a reencarnação de Dona Laura, né? Ela era uma senhora muito contente, muito animada, pelo que a gente percebe da descrição de André Luiz, quando chega um instante de começar a se preparar para uma nova existência, tem alguma preocupação, né? Agora é um momento mais sério, peraí, que tem dirigida a sua atenção para questões mais sérias, tanto que ela sai do convívio social para ir para o ministério da reencarnação, né? Para ir para um momento vai passar algum tempo se preparando e iniciando esse estágio, né, de perturbação para uma nova vida, né, que vai se prolongar do nascimento até alguns anos. Né? Esse estado ele vai por alguns anos da infância, até ali em torno dos 7 anos de idade, onde também o corpo vai se desenvolvendo, o espírito vai tomando, né, maior consciência da sua encarnação. Né? Essa é a grande transição. Né? Tanto que os espíritos, nessa faixa etária, eles estão ainda muito interagindo com o universo espiritual. Né? Conseguem ter percepções, às vezes até mesmo visuais, né, da presença da espiritualidade, né, da interação com amigos invisíveis, né? E conforme o tempo vai passando, isso vai se transformando. Trazem muito vivas as memórias, daí algumas crianças até dizerem algumas coisas de sua vida, alguns flashes, né, de suas vidas para os pais. As memórias estão muito vivas ainda daquilo que viveram. Tem um caso descrito numa série eu assisti pela Netflix, acredito que esteja em outros lugares também, que fala sobre a reencarnação, e um jovem, uma criança que descrevia o momento da sua desencarnação na vida passada, né, e era um militar do exército americano, descreveu a forma, disse o nome, né, disse, enfim, várias informações. E os pais conseguiram, né, reunir aquelas informações, checar e descobrir mais sobre aquele personagem que existiu. Né? A criança cresce e no momento da gravação do documentário já é um jovem, e ele descreve que não tem muito mais bem claro como tinha quando criança, nos primeiros anos de vida. Mas os pais tinham, né, aquilo que ele disse. Né? E eles conseguem chegar até a família desse personagem, ou seja, a família daquele espírito que estava reencarnado, né, na existência anterior, e fazem uma experiência, que é levar aquele jovem para conhecer a antiga família dele. E no documentário mostra que assim a filha o recebe, ele já tem, né, aquela existência anterior. Ele já tem alguns netos, inclusive,
E há várias fotografias dele na casa, bem no corredor de entrada, né? É uma referência familiar daquele pai, né? Que foi muito significativa para eles, né? E mostra o jovem tendo acesso visual, né? Vendo as fotografias do que seria ele mesmo. Ele mesmo, jovem, numa outra existência, né? E o que vocês acham que aconteceu? Bom, absolutamente nada. E essa é a frustração, né? Assim, então, o que lhe parece? Nada. Não diz nada. Porque ele não se recorda mais. Talvez se ele tivesse 4 anos de idade, 5 anos de idade, né? Fosse outra relação. Mas agora, mais jovem, aquilo é um passado longínquo, né? Que foi-se mesmo, assim, na memória da nova existência, a identificação com o próprio corpo, a própria identidade, né, já está presente, aquela memória do passado já se foi. Então tudo se apaga? Não. Né? É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, isso já no Livro dos Espíritos. Né? Então, mas que sentido faz, né, o esquecimento do passado, já que tudo se perde, tudo se apaga? Não. Trazemos as nossas intuições, né, o nosso estar, essas memórias estão muito mais lá no fundo da nossa alma, no nosso modo de ser, né? E esse é o grande barato, inclusive, do conhecimento espírita, né? De que com a morte a gente não joga fora o que conquistou de compreensão da vida, de valores reais, morais, né? Levamos isso através das existências. Então não é um deletar tudo, mas é um reinicializar, né? Não sei se já viveram isso nos portáteis, né? Em algumas situações temos tantos programas abertos, tantos aplicativos abertos, que às vezes é preciso reinicializar para a memória RAM dar uma apagada, né? Peraí, abre espaço para coisa nova, senão até para abrir uma fotografia aquilo demora, né? Então, peraí, reinicializamos, começamos de novo, mas temos aqui as nossas memórias guardadas, né? Estão ali, nosso HD está ali preservado. Mas as memórias recentes agora tem mais espaço para o novo, né? E para recomeçarmos. Essa é a proposta de uma nova existência e é esse o papel da infância. A gente começa de novo, né, por um período muito importante que é a infância. Né? É um período, como diziam os espíritos, que estamos mais suscetíveis às impressões que podemos receber, que podem nos orientar moralmente e que cabe àqueles que são, né, responsáveis por isso, né, que interagem com as crianças. Né? Então, as crianças estão mais suscetíveis às impressões que recebem. Isso é muito valioso, porque é o momento da nossa existência que a gente mais está aberto ao aprendizado. Né? A gente sabe isso na questão dos idiomas, né? Quanto mais cedo começar a estudar um idioma diferente do seu natural, né? do seu comum, né? Do seu país, mais você vai ter facilidade no aprendizado do idioma, como exemplo, nas questões cognitivas, mas também é um instante que mais estamos abertos ao aprendizado moral, ao aprendizado das virtudes, dos valores. Né? É que nós, pais, não sabemos, ou mesmo às vezes, quando sabemos, ficamos tão encantados com essa nova proposta que é ser pai e mãe. Né? E para quem é marinheiro de primeira viagem e já viveu e sabe o quanto é isso, né? O quanto isso é renovador para a gente, né? Porque é uma mudança de princípio na vida da gente. Né? A gente tem uma grande mudança de base na vida da gente, que é o casamento, né? Que é uma vida a dois. Você deixa de ser exclusivamente você, agora somos uma parceria a dois. E aí agora temos um filho, e o filho mexe com, eu confesso, tinha uma atividade que subia muito em escadas, e depois que meus filhos nasceram, eu passei a ter medo de altura. Na primeira vez que eu subi, a escada estava lá em cima, está demorando demais, eu mesmo faço. Tem um sentimento assim, peraí que tem pessoas agora que eu preciso cuidar, né? E que dependem de mim, que eu preciso me cuidar melhor, né? Para poder cuidar melhor do outro. Né? Isso são coisas que mexem na vida dos pais. Né? E às vezes a gente fica tão preocupado com isso e deixa de lado essa coisa tão importante que é o período da infância para esse espírito. Nós que já
temos, né, essa visão da continuidade da vida, aumenta muito a nossa responsabilidade, mas também a força da nossa possibilidade de contribuir. Mas graças a Deus eu não tenho filhos, né? Nesta vida posso viver tranquilo, e esse assunto passo aqui ao largo, posso ficar lhe ouvindo, só esperar o passe, porque não tenho filhos, não estou... Só que a espiritualidade coloca, né, de que cabe a todos aqueles que interagem com as crianças essa responsabilidade. E na família temos os nossos papéis, né? Somos pais, somos mãe, mas às vezes nós somos tios, né? E é muito legal o tio, porque não nos cabe a dificuldade de ser pai e mãe, né? Mas estamos ali muito próximos, né? Os nossos sobrinhos têm uma relação diferente do que filhos, né? Mas nós temos a mesmíssima responsabilidade e possibilidade de contribuir na educação das crianças. Não a educação, simplesmente a educação familiar, mas na formação do espírito. Porque, olha, a criança está mais suscetível a partir de quantos anos? A partir de quantos anos a criança está mais suscetível a essas impressões? 7. 4, 5, 7? Desde a fecundação, desde o feto, não é isso? Mais suscetível à voz do pai, da mãe, a ausência da voz de uma figura paterna, né? Que tem uma frequência diferente, né? A presença, né, de quem são essas vozes que sempre estão presentes. Essas vozes estão sempre mais presentes, formarão a minha família. Né? Isso, quando a criança nasce, vai tendo, né, nos primeiros meses, às vezes até a visão, nas primeiras semanas, ela é difícil, né? Ela é turva, mas o som é reconhecível, né? E a criança aprende observando. Às vezes a gente acredita que vai ter o tempo de ensinar, né? Quando chegar com determinada idade, eu vou ensiná-la sobre isso. Quando ela aprende sem a gente precisar ensinar, porque a criança aprende pela forma como você trata os outros, ela aprende como ela deve tratar os outros. Como você lida com os seus irmãos, os seus pais, né, os mais velhos, ela aprende ou constrói uma referência de como deve ser, né? E às vezes a gente acredita que é dizendo que a gente vai ensinar. A criança aprende quando dizemos, né? Hoje não dá nem mais para fazer essa história, né? Antes dava assim um telefone tocar e dizer, diga que eu não estou, né? Hoje o telefone que toca é o nosso, né? Antes era na nossa residência, tenta dizer aí que eu não estou. Ela está aprendendo que há estratégias, né? Quando a gente não quer, né? Ou seja, estratégias que tem outro nome, chama-se mentira. E não, agora eu vou te ensinar, a mentira é feio. Mas no cotidiano a gente vai mostrando o quanto nós usamos essa ferramenta, né? Então, muito mais suscetível, porque ela aprende a nos ler, né? Da mesma forma, nós podemos oferecer limites, condutas, porque esse espírito que veio lá da outra encarnação muito orgulhoso, muito autocentrado, que teve nas últimas, fazendo uma suposição, se calhar para alguém, a carapuça, viu? Mas vamos dizer que nas últimas 3 ou 4 encarnações, bom, vocês não se lembram, está tudo certo. Foi um espírito que todo mundo, né, tudo que ele dizia, as pessoas faziam, porque ele tinha muito poder, muita riqueza, né, muito controle sobre as pessoas, né? E agora, ele não tem isto, né? Ele faz uma birra e os pais dizem, não é o momento, tem hora para tudo. Tem hora de fazer isto, hora de fazer aquilo. Isso é uma novidade. Ele vai resistir, mas é o momento que se está aberto para um novo aprendizado. Compreender esses limites, compreender o respeito que se deve aos pais, aos mais velhos, as condutas não só sociais, mas as questões morais, de que o que você tem e deve agradecer o que tem, porque pode ser que nem todos os dias tenha. Né? Aprender a partilhar, aprender o que é um aniversário. O que é um aniversário? Né? O que é o feliz aniversário? O que é uma festa de aniversário? Comemoramos o quê? Né? O que comemoramos numa festa de aniversário? Talvez aprender que a vida deve ser agradecida
cada ano de persistência nesta vida, com todas as dificuldades. Está vendo o que passou? Está vendo que foi difícil ir para esse ano? Você foi para a escola pela primeira vez, gente nova, mas com as novidades, que lhe assustou no começo, que causou algum conflito, mas está vendo o que passou? É assim, aprender que nesses momentos difíceis a gente orou, a gente pediu a proteção de Deus. Lembra que tem um espírito protetor que está sempre com você. E que lembra como a gente teve aquela dificuldade e que a solução veio? A gente estava tão preocupado, mas a solução veio. Olha, mais um ano de vida. Isso é uma oportunidade de aprender muitas coisas. E não só que o aniversário é o dia de ganhar muitos presentes bacanas. E quando formos aos aniversários dos outros, vamos levar muitos presentes bacanas, porque esse é o sentido do aniversário. Não é muito mais profundo, né? Então a gente pode aproveitar estas questões mesmo, que são do nosso convívio social, que às vezes são questões materialistas, ok, mas a gente pode tirar o sentido, o que é o Natal, né? O que é festejar o Natal em família, né? O Natal é o aniversário de quem, né? Olha, chegando o Natal, vale a pena sempre a gente pensar sobre isso. Nos primeiros anos, são essas oportunidades desse Espírito que trouxe toda a sua memória e que às vezes está ali pulsando dentro da sua consciência, né? Dentro da sua emoção, trazer um novo olhar. Nesse sentido, todos temos responsabilidades. O pai, a mãe, o tio, a tia, os avós, que temos às vezes a responsabilidade de dar uma deseducada de vez em quando, né? Tudo aquilo que não é permitido. Peraí, deixa eu aqui. Não, com o avô pode aqui o chocolate. Bom, é só uma brincadeira, que sabemos que os avós são muito colaborativos na educação e hoje, na atualidade, às vezes, os avós são os educadores, né? Porque os pais, às vezes, estão ocupadíssimos para desenrolar a vida do jeito que ela é e são os avós que ficam boa parte do tempo, né? Ou um outro familiar, né? E temos algumas pessoas que têm uns desafios na vida, né? Que além de ser pais, são professores, que lidam com as crianças no seu ambiente de trabalho. Isso é uma aprovação maravilhosa, né? Isso é um desejo de evoluir bem mais rápido, né? Porque além da responsabilidade com os seus filhos, tem também essa contribuição, não tem a responsabilidade como os pais, mas o papel de contribuir na educação, né, daquele espírito. E às vezes nós temos profissões que não têm a ver com a educação, né? De repente a nossa formação é lá na informática e o trabalho que conseguimos é aonde? Numa escola. A vida leva aonde nós precisamos estar. Também os funcionários de um ambiente escolar, né? Toda a comunidade do ambiente escolar tem um papel a desempenhar. Na verdade, nós como comunidade, como aldeia, né, temos a responsabilidade com as nossas crianças. Toda a comunidade tem uma responsabilidade com as nossas crianças. Por isso nós temos leis que protegem as crianças, órgãos do governo dedicados a proteger as crianças, né? Nós, ao estarmos na rua e vermos uma criança, temos já ali uma atenção que deve estar sempre desperta. Ela está protegida, ela está segura, ela está sendo alvo de alguma violência, ou se ela interage conosco, né? Qual é a nossa contribuição, né? Às vezes, se não souber o que fazer, sorria. Mal não vai fazer. Né? Qual é a contribuição quando uma criança se aproxima de um adulto, né? Ali descobrindo alguém estranho, né? O que ele vai aprender naquele momento? A casa espírita tem um papel também a desempenhar, né? Como toda a comunidade. Por isso, as casas espíritas têm um serviço importantíssimo, que é a área da evangelização de infância e juventude, né? E nós que temos as nossas crianças no nosso entorno, filhos, sobrinhos, afilhados, e se pudermos, né, e devemos oferecer este serviço para elas, né? Ter a oportunidade nos primeiros anos de vida da criança ter acesso às questões morais, né, ao Evangelho, a um pensamento sobre a permanência da vida após a morte do corpo, para que ela possa lidar com isso quando os seus familiares começarem a deixar esta existência física e retornarem para o mundo espiritual. Nós só temos a contribuir. E esse período de transição ele vai ali até os 7 anos, e depois tem um outro grande período, né, importante para esse espírito, né? É quando chega a adolescência, que aí tem as mudanças químicas e corporais,
né? Mas o corpo já está mais estruturado, tem uma idade onde o cérebro vai se multiplicando as células até que ele estabiliza a sua formação, né? E vai construindo apenas as ligações neurais, né? Os nossos órgãos da mesma forma, mas na adolescência, dizem os espíritos, a gente percebe isso na prática, né? Que o espírito começa a tomar propriedade de si mesmo. Aquele ser que era, começa a vir todo à tona, mas agora ele conta com uma coisa nova, que foi todo o aprendizado que fez até aqui, nessa existência. E aí pode até surgir alguns conflitos. É um instante que talvez emocionalmente para aquele espírito ele comece a voltar para si mesmo, a não desejar um pouco mais desejar um pouco menos de interação social. Está naquele reflexo que imagina a situação que é aquilo que eu sempre fui, a forma que eu sempre fui, agora eu tenho uma compreensão da necessidade de ser diferente. Eu vivo numa cultura diferente daquela que tinha, uma família diferente, uma identidade individual, de gênero, emocional completamente diferente. Isso pode gerar algum conflito. Isso se estende até a juventude, quando aí o espírito está pleno de si para tomar as suas decisões. Tudo isso são faixas etárias genéricas, né? Cada um tem o seu caminho, mas de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas que vão levá-lo para o restante das existências, né? As escolhas e as decisões que toma. Então, essa estratégia da espiritualidade, de que a criança necessita de cuidados, e essa fofura da criança, né, gera essa ação nossa, precisa trazer para a gente também a mente, trazer ao de cima de que esse espírito precisa da nossa contribuição. E sempre vão passar esses espíritos da nossa família, vão passar por nós, às vezes no nosso convívio, às vezes eventualmente numa atividade familiar ou numa atividade profissional. E devemos sempre ter vivos e em mente assim, esse princípio. É um espírito, não é uma criança que está nascendo para ser a minha cópia, né? Para realizar as minhas frustrações, para quando crescer ter aquela profissão que eu não pude ter, que eu não, né? Vai ser, ou que eu tenho, porque a família sempre foi de tal determinada profissão, então vai ser preparada para isso. É um espírito que traz as suas nuances. A gente sabe bem, aqueles que são pais mais de um, né? Vi a companheira que falou comigo mais cedo que são 5 filhos, né? Que desafio. Aqueles que somos, 5, né? E queria mais, oh meu Deus. Aqueles que somos pais de mais de um, sabemos o quanto são. Eu tenho um casal de gêmeos, né? E aí se colocar o horóscopo em cima, nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, não tem 1 minuto de diferença, o mesmo ascendente, mas enfim, são completamente distintos, porque são espíritos diferentes, com suas histórias diferentes. Somos assim, e cabe-nos a nós contribuir da forma que pudermos para auxiliá-los, né? E Kardec, na verdade, a espiritualidade, respondendo a Kardec, usa uma palavra bem intensa, que é missão. Missão dos pais, e de que seremos cobrados por esta missão. É evidente que a cobrança ela é muito nossa, né? É a nossa consciência que nos cobra daquilo que fizemos, né? Mas acredito que eles põem assim para nos dar esse alerta, né, de que a paternidade é um desafio, mas é uma possibilidade de contribuir na obra divina muito grande. É evidente que esbarra com muitas das nossas dificuldades. Às vezes temos paternidades ou filiações, né, inesperadas, né? Às vezes somos muito jovens, não estamos prontos para sermos pais, se é que temos essa prontidão um dia, né? Porque não me recordo de ter nenhum ensino universitário para ser pai, né? Agora nós temos um bacharelado em paternidade, mas exige com certeza uma maturidade que às vezes não estamos prontos. Estamos ainda vivendo o nosso instante de adolescência, de juventude, né? Em muitos casos, ainda nos apropriando desta existência, e agora uma gravidez, né? Que deve ser acolhida
por toda a microaldeia, né? A família, deve ser acolhido também por aquele jovem, né? Porque vai ser uma transformação, mas vamos buscar o bem de toda essa situação nova, agitada, que vai mexer com as nossas vidas, mas vai nos trazer benefícios, né? E se pudermos ter essa mente, essa consciência tranquila de que fizemos tudo o que podíamos, nem sempre o que gostaríamos, né? Mas aquilo que podíamos. E às vezes nos cobramos muito, às vezes pais, né? Nos cobramos muito, nos cobramos um pouco de que podia ter feito diferente, eu já sabia de tal coisa e não fiz, né? Ponto. Fomos os pais que pudemos ser, né? E nos preparemos para quando formos avós ou quando ainda a paternidade, a maternidade nos trouxer nova oportunidade, se não numa próxima existência, a gente possa aproveitar da melhor forma. São as minhas reflexões aqui sobre esse pequeno trecho do capítulo 8º, o item 4, quem quiser depois visitar, sobre a infância. Tá bom?